tudo no final recai na Suprema Corte. E para isso eu vou ligar os fios para que você entenda onde eu quero chegar. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa. Para iniciar, vamos dar nomes aos fatos. O Brasil deu fuga para uma criminosa condenada e ela veio de voo da FAB, pago por você. Você bancou tudo isso, beleza? Mas tá, tirando esse fato que levou o Peru a estampar esse tipo de matéria em seus jornais, os corruptos se protegem e classificam como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine, esposa do ex-presidente Omala, logo depois dela ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro. Eu sei, tudo isso é mais um grande escândalo que nem a rede Lula teve coragem de tratar como gafe. Mas o que eu não sei é se todo mundo criou consciência de quão grave é o que aconteceu. Em 2016, a Odebrecht reconheceu publicamente ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e pagamentos ilegais de campanhas políticas no Peru. E presta atenção que a gente está falando de confissões. No Peru, 3 anos de investigação depois, Omala, que foi presidente entre 2011 e 2016, enfim é condenado por crimes de lavagem de dinheiro. 15 anos de pena, tanto para ele quanto para sua esposa. E é aí que entra a Brazuela, governada por Lula, que manda o avião da FAB buscar essa mulher, a Nadine, ex-primeira-dama, para que ela não vá para cadeia. Uma criminosa condenada por crime comum, recebendo asilo político. Só que é muito importante que geral saiba que o Marcelo Odebrecht disse que repassou essa grana para o Omala a pedido do Lula e do Palocci. E agora é esse mesmo Lula que usou nosso dinheiro para buscar a mulher no avião da FAB. No Brasil, a Suprema Corte simplesmente anulou as provas colhidas na Operação Lava Jato, dizendo que a forma que elas foram coletadas eram inconstitucionais. Então, por mais que estejamos falando de réus confessos, o STF, que anulou todas as provas, agora anula todos os processos porque não tem prova. E, cara, é muito louco falar isso em voz alta. E, no mínimo, é pra rir dos ministros alegando que precisaram anular as provas porque foram obtidas de forma ilegal, quando no Brasil o Ficha Expedition come solto contra bolsonaristas e ninguém fala piu. É a já conhecida indignação seletiva dos hipócritas. Mas tá. A Nadine, que recebeu asilo político no Brasil, porque agora, como se não bastasse os nossos próprios corruptos, a gente está importando, recebia a grana da Odebrecht em dinheiro, em mochilas, e guardava essa grana no armário que ficava num imóvel que era usado para reuniões da campanha do Omala, marido da Nadine, não esqueça. Enfim, o negócio é tão cabuloso que, em resumo combinado com uma livre interpretação, Omala pediu para o Toffoli avisar a Justiça do Peru que as provas contra ele estavam anuladas no Brasil. O que Toffoli fez? Toffoli, ex-advogado do PT, que estampou a capa censurada da revista Cruzoé como o amigo do amigo de meu pai. Só um detalhe. Porém, a Justiça peruana falou que, beleza, Peru não é Brasil, companheiro. Se a Suprema Corte brasileira quis anular provas por aí, o que livrou a cara de vários bandidos, por aqui a banda toca diferente. Tá tudo valendo. Mas não se dando por satisfeito, Omala tentou de novo em outubro do ano passado, pedindo que Toffoli meio que anulasse a cooperação entre Brasil e Peru no caso da Lava Jato, para que assim a justiça peruana fosse obrigada a invalidar as provas. Porém, Toffoli não atendeu a solicitação e Omala também não voltou a cutucar o ministro, porque, né, meio sério isso aí. E deixou pra lá. A questão é que o cara foi condenado porque o Lula pediu que a Odebrecht desse dinheiro para ele e sua esposa bancarem suas campanhas. A Odebrecht deu o dinheiro. Omala e sua esposa foram investigados por 3 anos e condenados. E agora o Lula manda o avião da FAB buscar a Nadine porque Lula é apenas um cara humanitário. Vem cá. Ninguém parou para pensar que talvez, sei lá, fosse meio que possível que o Lula estivesse com medo do Omala e da Nadine dizerem à justiça que receberam o dinheiro porque o Lula mandou pagar? Que isso se tornaria mais um escândalo mundial? Que com a Nadine aqui o Omala pode ficar de boca fechada já que a esposa dele tá em segurança? É uma hipótese tão louca assim? Sério? O que rolou foi tão grave que restou apenas o constrangimento. Ninguém passou pano para algo tão inacreditavelmente sem noção. Até a Globo desceu o pau. E eu separei aqui 2 trechos do camarote porque eu tenho mais que 2 centavos a oferecer sobre a fala dele. Então presta atenção. Olha que constrangimento. Olha como o presidente Lula está sendo tratado no Peru.
Ação entre corruptos. Então, ele precisava disso? Então, veja o desgaste político que ele está criando para ele próprio. Quando saiu a notícia, eu conversei com integrantes do primeiro escalão do governo Lula, que não estavam sabendo, foram surpreendidos e lamentando o que estava acontecendo, e aliados no Congresso Nacional. E todo mundo falando, foi um tiro no pé. De fato, isso traz e aprofunda muito um desgaste que o Lula não precisava nesse momento. Ele está ressuscitando o tema da Lava Jato, o tema da Odebrecht aqui no Brasil e também no Peru. Então, por isso que os aliados ficaram tão surpresos. Quando eu conversava, não, mas vem cá, mas que atrapalhada, como é que faz isso, como é que cai nessa situação? Lava Jato revivida, uma crise aberta até mesmo com a própria base que sequer sabia que o Lula ia fazer importação de condenados. E é esse o meu ponto. Por que ele faria tal coisa tão rápido, rifando sua própria popularidade que já anda capenga, inclusive entre seus próprios eleitores? Porque ele tem um bom coração e não liga pra essas coisas? Não, desculpa. Até para um momento irônico, essa pergunta foi bem idiota. Pois então, o Camarote tá dizendo que, cara, tá todo mundo com vergonha do que o Lula fez, porque ninguém consegue explicar como que ele dá uma dessas. Melhor estilo, você não me ajudou a te ajudar, companheiro. Só que a pergunta que tem que ser feita é essa aqui. Justiça de Brazuela. Vocês fizeram a detenção de um cara que gritou Lula ladrão, mas isso aí que rolou, vocês não vão investigar? Sério, vocês vão largar pra lá na maior cara de pau? Tipo, tô invisível, tô invisível? Inacreditável que aconteça, mas é bem possível na democracia tupiniquense. Já o segundo trecho da fala do Camarote, eu vou usar pra emendar no próximo assunto. E aqui eu quero relatar apenas uma hipocrisia absurda. Nesse áudio, o Camarote vai falar sobre o uso do voo da FAB. É injustificável do ponto de vista logístico dizer que precisava imediatamente trazer e que não tinha condições de voo, levar para o avião. Começa como você tem, você transporta todo mundo em avião de carreira. Quando você coloca um voo desse é muito caro. Manter uma estrutura dessa é muito caro para você mandar pegar alguém. Pois é, Camarote. É caro, né? Pago pelo contribuinte. Uma mega de uma sacanagem. Mas ninguém da Rede Lula fez pio sobre o Barroso, presidente do STF, antecipar a viagem no voo da FAB para curtir fim de semana em Trancoso. De novo, ninguém da rede estatal não oficial comentou que o governo Lula está emprestando aviões da FAB ao STF e colocando a lista de passageiros em sigilo por 5 anos. E sigilo em algo que é bancado com dinheiro do contribuinte é complicado. Aliás, a Folha também deu a matéria que Alexandre de Moraes alegou motivos de segurança e usou o voo da FAB às vésperas de ver final no estádio do Corinthians. E é caro, né, Camarote? É muito caro para um povo que reduziu as compras porque não tem dinheiro para comprar comida, mas banca voo da FAB para condenados e ministros da Suprema Corte que tem um salário tão alto. É, Camarote. É caro. Mas beleza, eu entrei no assunto do Supremo e eu vou te mostrar como que vai se conectar com a questão do peru. Só pega a visão. Recapitulando a cronologia totalmente biruleibo brasileirense. No dia 15, a Espanha informou ao Alexandre que não iria extraditar o Oswaldo Eustáquio por enxergar no processo uma motivação política e que perseguição política não está listada no acordo bilateral entre os países. Mas obrigado por ter tentado. Beijos de luz. E aí, geral começou a fazer o óbvio na internet, dizer que ei, Xandão, você já é ditador lá na Espanha. Estão dizendo que o senhor, ministro da mais alta corte de justiça do país, persegue pessoas por questão política. E pegou mal, hein? Muito mal. E eu tenho pra mim que, tomado por um coração peludo e enfurecido, Alexandre decidiu que não sairia por baixo dessa. Se os caras estão tirando o Alexandre de perseguidor político, ele estava decidido a mostrar quem é que manda. Foi assim que nasceu a brilhante ideia numa cabeça que reflete a própria luz, literalmente, de dizer: ei, Espanha, vocês vão ficar com esse bolsonarista que espalha fake news aí? Beleza, eu vou ficar com o seu traficante aqui.
Aliás, eu vou além. Eu vou manter a idosa, dona Dalgisa, condenada a mais de 15 anos de cana pelo 8 de janeiro na cadeia, mas o seu traficante que transportava mais de 50 quilos de farinha de trigo, eu vou mandar pra casa, porque ele é um menino bom, merece dormir numa cama quentinha. A dona Dalgisa, não, ela é bandida de alta periculosidade. Só o traficante mesmo, solta só o traficante. E aí ninguém conseguiu dormir com esse barulho. Obviamente, esse diálogo só aconteceu na minha cabeça, apesar de super parecer plausível. Mas Alexandre foi além, porque esse barulho ainda estava pequeno. Então o ministro, atropelando as funções do chanceler e do próprio presidente da República, intimou o embaixador da Espanha a se explicar em até 5 dias. Que ideia boa, hein, Xande? A repercussão foi tão negativa que, de novo, não sobrou um único jornalista nem na Rede Lula para dizer que, mas veja bem, entenda como criar uma crise diplomática com a Espanha é bom. Porque no El País a notícia saiu assim: Brasil entra em choque com Espanha sobre recusa da justiça em conceder extradição de bolsonarista. Porque, de novo, a justiça da Espanha disse que não extradita perseguidos políticos, o que deixou Alexandre numa mega saia justa internacionalmente. Mas a crise não foi apenas na Espanha, já que a CNN contou para todo mundo que a diplomacia brasileira também ficou de cara. Presta atenção no que a moça diz. Quer dizer, esse caso envolvendo a Espanha é um caso que a gente vê o desconforto, mas há também uma dificuldade em verbalizar qualquer crítica a Alexandre de Moraes. Supremo. Você vê desconforto dentro do Supremo? Dentro do Supremo e dentro do governo também, trago até dentro da área diplomática, porque muitos veem uma invasão. Ele pediu explicações para a embaixadora da Espanha no Brasil, que isso é uma delegação, uma prerrogativa da diplomacia brasileira. Então, vem ele ultrapassando um limite razoável. Mas, como disse o Caio, citando justamente todos esses julgamentos que ainda estão por vir, tudo isso a gente vê as críticas muito contidas. Tem dentro do Supremo Tribunal Federal, há um ensaio de alguma discordância, mas para fora há muito uma coesão, fazem questão ainda de mostrar essa coesão. Eu não sei até quando. Comentar a fala dela rapidinho, porque eu não me aguento. O que a moça tá dizendo é que o governo ficou tipo, cara, ele fez isso mesmo. Mas eles não podem reclamar publicamente, porque senão o Alexandre vai estar ainda mais enfraquecido no momento que ele é o relator do inquérito que investiga Bolsonaro e seus aliados, que, por sinal, é o maior adversário do Lula. Então, o governo sabe que tá errado, mas não reclama publicamente para não comprometer a legitimidade do Alexandre, pelo menos até ele condenar o Bolsonaro, sabe? Eles não querem colocar mais lenha na fogueira. Foi o que eu entendi de todo esse absurdo. E se você entendeu de outro jeito, já vai contando aí nos comentários, porque realmente tá difícil ver outro ângulo. Mas eis um outro ponto importante. Ela ressalta que há dentro do Supremo ministros contrários à postura do Alexandre, mas que eles também não falam publicamente pelo mesmo motivo, para não enfraquecer a corte e mostrar que estão todos brincando de andamos todos iguais lá no recreio. Mas como Alexandre tá sem freio, é o bonde do Xandão sem freio. Ela diz que não sabe até quando isso se manterá, já que o endosso dos demais ministros pode acabar também por comprometê-los. E foi exatamente o que aconteceu com a porrada em forma de matéria publicada pelo The Economist, um jornal que é respeitado no mundo todo, inclusive pelos ministros da Suprema Corte, que não esperavam por essa. Mas vamos por partes, porque é mais gostoso. Logo na capa, a matéria trazia o peso do que estava por vir, com a seguinte manchete: a Suprema Corte do Brasil está no banco dos réus. E pá, meteu a foto do ministro Alexandre de Moraes, onde complementam: nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre. Seu histórico demonstra que o Poder Judiciário precisa ser reduzido. E entendam um ponto Master Blaster importante. Essa matéria saiu antes da ideia genial do Alexandre de soltar um traficante e dar 5 dias para o embaixador espanhol se explicar. Sorte da Suprema Corte, porque seria muito pior do que já foi. E olha que já foi ruim o suficiente. O que eu amei. Eu posso ser presa de dizer que eu amei? Eu tenho que dizer que eu odiei? Na matéria eles dizem que Bolsonaro não será julgado pelo colegiado de ministros da corte, e sim por 5 juízes, onde um deles é o ex-advogado do Lula, o ministro Zanin, ao qual já me processou porque eu disse que o Lula era amigo de ditadores como o Ortega. E o outro era ministro da Justiça de Lully, o ministro declaradamente comunista Flávio Dino. Além, é claro, do próprio Alexandre, vítima em muitas das acusações.
A matéria completa essa parte mencionando que, com um julgamento assim, se corre o risco de reforçar a percepção de que a corte age tanto por política quanto por justiça. Pausa nessa parte da matéria porque não é uma percepção. Os ministros já declaram isso abertamente. E tem tempo. Essa semana o Gilmar deu mais uma entrevista. Só esse ano foram mais de 10. E dessa vez ele disse coisas como: a minha experiência política... E a gente ficou tipo, oi? Bicho, você é ministro de uma corte constitucional ao qual é vedada a atuação política. Afinal, vocês julgam políticos. Mas ele se sentiu super de boa para proclamar sua experiência política. Beleza, só que não para por aí. Em outro momento da entrevista, ele diz que tem muita interlocução tanto com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, como com Hugo Mota, presidente da Câmara. Além, claro, de muita interlocução com o próprio Lula. São participações e atuações políticas de pessoas que nunca se candidataram a nenhum cargo político, mas que atuam nos 3 poderes da República num cargo vitalício. Mas a The Economist acha que, se o julgamento continuar como tá, vai reforçar a percepção de uma atuação política. Ô, gente. Continuando. Para ilustrar essa percepção do jornal, ele cita que o Barroso, atual presidente do STF, se gabou publicamente ao dizer que nós derrotamos o bolsonarismo. Tipo, todo mundo viu, mas no Brasil eles disseram que não era nada demais, maior bobagem implicar com o Barroso por isso. Corte unida, brother juntos, firmão, galera, firmão, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Na sequência dessa menção, eles puxam Dias Toffoli pro rolê. Sim, Dias Toffoli, que foi citado com relação ao presidente do Peru, que foi condenado, que tentou a ajudinha do amigo do meu pai. De novo, eu posso ser presa por isso? Eu não sei mais o que dá cadeia no Brasil. Dizendo que ele anulou quase todas as provas da Lava Jato e abriu uma investigação duvidosa contra a Transparência Internacional, um grupo anticorrupção sediado em Berlim. Toffoli, as anulações da Lava Jato... Essa história não vai parar, viu? E após lembrarem de Barroso e Toffoli, chegou a vez de Gilmar Mendes, que é citado como outro ministro que organiza encontros badalados frequentados por figurões que muitas vezes têm interesses pendentes no STF. Cara, que coisa mais constrangedora para a corte ser exposta dessa forma em um jornal tão respeitado no mundo todo. Sério? Se os ministros não sentiram pelo menos vergonha do mundo inteiro ler coisas assim, eu acho que eles viveram esse momento errado. Mas aí, após fazer esse abre-alas, a matéria dispara a falar de Alexandre de Moraes, dizendo que ele está em evidente conflito de interesses ao liderar a investigação contra Bolsonaro. Que ele está travando uma cruzada contra discursos antidemocráticos com poderes muito vastos e que miram predominantemente em atores da direita. Que Alexandre ordenou o bloqueio de contas no Twitter de apoiadores do Bolsonaro, muitas vezes sem explicar o porquê até para o próprio usuário. Que ele bloqueou o Twitter no Brasil e as contas da Starlink do Elon Musk. E que Alexandre reage às críticas de quem não concorda com seus atos com pura arrogância. E que quando foi questionado se o STF não precisaria de um código de ética, ele respondeu que não via a menor necessidade nisso não, viu? E sendo até mais profundos em um grande problema que acontece no Brasil, o jornal admite que, como a corte pode ser provocada por um partido político, como, por exemplo, a Rede, à época do Randolfo Rodrigues, onde o Bolsonaro respirava mais fundo e o partido alegava pro STF que o Bolsonaro estava desperdiçando oxigênio. Sério, foi quase isso. E tudo que o Bolsonaro fazia era questionado na Suprema Corte, que em 99% das vezes decidia contra o presidente. Mas não só em casos assim, como, por exemplo, na mais recente, na questão da anistia. O Supremo já disse que, se aprovado, vai derrubar, porque eles já estão contando que algum partido político vai recorrer a ele. Então, a Corte Suprema do país atropela o poder legislativo através de uma intervenção política e então legisla. As consequências disso, segundo a matéria, são 3, pesadíssimas. 1. A degradação das decisões da Corte. 2. A queda de apoio popular, já que, segundo a matéria, apenas 12% da população apoia os ministros do Supremo, que, como mencionamos, acabam decidindo muito sobre temas políticos sem nunca terem exposto suas faces numa propaganda eleitoral. E 3. Uma corte sem limites corre o sério risco de se tornar um instrumento de impulsos autoritários que sufocam liberdades em vez de protegê-las. É sério, isso está escrito na matéria. E, de novo,
Sorte da Suprema Corte que essa matéria veio após a decisão do Alexandre sobre a Espanha. Senão, em vez de risco, eles poderiam dar o fato como consumado. Mas essa é só a minha opinião. E para encerrar, a matéria diz que o Brasil já perdeu a confiança em 2 de seus poderes, o judiciário e o executivo. E que é fundamental que o Congresso retome para si suas atribuições antes que ocorra uma crise total no poder que sobrou. E sabe o que eu achei dessa matéria? Nu! Após a matéria pesadíssima da The Economist, que expôs mundialmente de forma muito ruim a já tão rejeitada Suprema Corte, alguns ministros conversaram em off com o Estadão e disseram que errei, fui moleque. Não, mentira, eles disseram que a Corte não pode desprezar essa crítica internacional de poder excessivo e que eles deverão ir para o cantinho do pensamento, em minha livre adaptação. Só que esse, opa, fica todo mundo calmo que nós vamos rever os nossos conceitos, não vem do nada. Essa semana, o Metrópolis noticiou que sanções a Moraes é analisada por 4 passas do governo Trump. E vale lembrar que não é discutido sanção apenas a Alexandre, mas também a outros ministros, juízes auxiliares e delegados. E o que seria melhor que uma matéria dessas no The Economist, tanto para embasar uma possível decisão, como para usá-la como explicação ao mundo do porquê eles vão tirar a Disney do ministro. E como o time é uma coisa que Deus providencia, essa semana ainda vazam mensagens de WhatsApp de 2024 entre o Tagliaferro, o cara da Vaza-Toga, e a sua esposa, onde ele relata que se ele falar algo, o ministro Alexandre o manda de Americanas. Senhoras e senhores, isso é Brazuela. Espero que estejam aproveitando o espetáculo que todos foram obrigados a pagar ingresso através da alta e absurda carga de impostos que nós carregamos. E para quem acha que acabou, terça-feira se inicia o julgamento que inclui o Felipe Martins, onde ele estará cara a cara com os ministros da Suprema Corte. E o Estadão já anuncia que um novo confronto é esperado. E sim, aguardando ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. E galera, já que você ficou até aqui, se liga no trailer do nosso lançamento. O mundo que a gente vive virou de cabeça para baixo e um novo conjunto de valores muito estranho, muito rapidamente, passou a ser a norma. Ainda existe um longo caminho pela frente para erradicarmos essa loucura que tomou conta da nossa sociedade. Ao contrário do que a academia propagava, é que o wokeísmo levou empresas a perdas financeiras, perda de credibilidade e perda de clientes. O wokeísmo vai estar, até que enfim, vivendo o seu epílogo, em uma novela que, de verdade, jamais deveria ter começado. Então, fazer vídeos assim se tornou atividade de risco em uma democracia relativa pujante, ao qual eu já sou alvo em alguns inquéritos e processos. Mas saber que não estamos sozinhos na trincheira faz toda a diferença. E é por isso que eu convido você que curte o meu trabalho a financiá-lo através da melhor família da internet, o teatualizei.app. E galera, a plataforma acabou de passar por uma atualização e se tornou uma rede social da direita, exclusiva da família. Agora você pode subir vídeos, escrever e publicar seus artigos e conversar em tempo real para trocar ideias com uma galera que sente o mesmo que você. Além, claro, dos conteúdos exclusivos que também seguem por lá para você maratonar a hora que você quiser. Com 10 bonouros por mês você garante seu acesso ao melhor lugar da internet e de quebra financia o meu trabalho, minha defesa e a revolução cultural que apenas começou. O presente é deles, mas o futuro é nosso.
Se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Alexandre recua ou ele vai pedir 6 com 5 de espada na mão? Porque a gente sabe, ele não recua nunca. Apesar que nesse momento o mundo inteiro tá apontando o dedo e dizendo shame, shame, shame. Você acha que a conduta vai mudar? Ou nada? O ministro é bicho solto e vai soltar um só vem. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.